na página de número 13, tem lá um quadro de faturação, e fala que é um jogo da faturação, né? Um jogo. E ali ele te dá, ele fala de, no caso, 8 rodadas, cada rodada tem um número. Esse número deve ser decomposto, e ele fala uma regrinha, né? Vamos ver aqui, ó. Os participantes, 2 ou 3 pessoas. Material, lápis e papel, lógico. No quadro seguinte tem 8 números. A cada rodada, os participantes devem decompor mentalmente os números, né? Isso. Na maior quantidade possível de fatores, decompondo ao máximo. Então, por exemplo, se eu for decompor o 10, o que é o 10? 2 e 5. Se eu for decompor o 100, dá 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5, dá 100. Ou seja, 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Ok? Terceiro, decompondo 1000. Dá 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Dá 2 elevado a 3, vezes 5 elevado a 3. Aí, o 24. Dá 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Dá 2 elevado a 3, vezes 3. 48. 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 elevado a 4, vezes 3. E 480. Se você observar o 480, é 10 vezes 48, né? Então, 48 deu o que para você? 2 a terceira vezes 3. Então, 480 daria o quê? 2 a quinta vezes 3 vezes 5. Só você aumentar a quantidade de elementos. E 4.800 é 10 vezes 480. Então, ficaria 2 elevado a sexta vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Então, se você observar, existe uma parte periódica. Existe um fator aí de aumentativo. E, por último, ele decompõe o 154.000, que deu 2 elevado à sétima, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado ao cubo, terceira potência. Isso era um jogo. E cada rodada, todo mundo tem que decompor. Aquele que acertou, usando o maior número possíveis, ganharia 3 pontos. Que às vezes o que acontece? Por exemplo, 100, por exemplo. 100 para alguns é 10 elevado ao quadrado, que 10 vezes 10 é 100. Só que no nosso caso, quando você fala decompõe fatores primos, eu só posso usar números primos. Essa é a lógica. E o 10 não é primo. Então, você faria essa jogada em cada rodada e viria. Aquele que acertou ganha 3 pontos. O que errou não ganha nada. Logicamente, sairia vencedor e fizer o quê? Acertar o número de pontos. Essa é a lógica. Ok? Então, um pouquinho rapidinho, página de número 14. A página número 14, ele fala assim, né? Reúne-se novamente e você fazer um grupo, mas vamos fazer pessoalmente. Em relação à página anterior. Que estratégias você usaram para fazer a faturação? Que estratégia nós usamos ali? A divisão sucessiva. No caso ali, qual foi a estratégia? Divisão sucessiva. Isso que nós usamos. Divisão sucessiva. Segundo, vocês encontraram alguma relação entre os números que foram fatorados? Sim. Alguns deles nós encontramos. Por exemplo, 10, 100 e 1000, eles são múltiplos. 24, 48, 480, 4.800, 144.000 são múltiplos. Eles são múltiplos. E, no caso, são potências alguns, né? A terceira.
Algum de vocês utilizou a relação encontrada em cada rodada anterior para ajudar? Vocês viram que eu fiz? Sim. Como é que eu fiz? Eu só acrescentei, por exemplo, vamos lá. Por exemplo, 24 para você é 2 à terceira vezes 3, correto? 48, o que é? É 24 vezes 2. Então, o que eu fiz? 2 vezes 2 à terceira vezes 3. Deu 2 a 4 vezes 3. Então, sim. Mas como é que eu fiz? Eu multipliquei pelos múltiplos que faltavam. Então, isso é algo pessoal, tá? Aí ele manda você fazer uma conclusão prática. Por exemplo, todas as potências de 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, todas elas são formadas pelas bases 2 e 5. Você pode ver, 10 tem 2 e 5, 100, 2 e 5, 1000, 2 e 5. Se tivesse 10.000, 2 e 5, todas elas. Tá? Todas que forem múltiplos de 6, no caso 24, 48, são múltiplos de 6, vão ter como base 2 e 5, isso é fato. Tá? Então, a página de número 14 é algo que você teria que fazer e você tem que esboçar uma conclusão sua. Uma conclusão, no caso, assim, pessoal. Ok? Conclusão pessoal. Tá bom? Agora tem que ter empenho de vocês, tem que ter atenção de vocês. E ontem eu mostrei a vocês as chamadas fatorações, né? As fatorações. E é algo que você tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita paciência na hora de você manusear essas fatorações. Tá? Ok? Na questão de número 1 da página 16, está na sua telinha embaixo, na parte esquerda inferior, ele pede o seguinte, olha bem, identifique o maior fator comum a todos os termos dos seguintes polinômios. E que é só que você identifique quem é comum. Tá? Eu vou te dar uma dicasinha que eu acho legal, essa dicasinha. Pode ter que falar, professor Jorge Bobeira, eu acho legal. Toda vez que você for fazer a fatoração, no caso, fator comum em evidência, que vai também gerar o agrupamento, nós falamos sobre isso. E houver número, decomponha o seu número. Decomponha. Porque o fator comum é o elemento que se repete em todos os monômios. E, às vezes, o número, você só de olhar, às vezes, você acha uma coisa e não é o que você está pensando. Então, o ideal é você decompor o seu número para depois você, tá, achar quem é comum. Por exemplo, olha só a letrinha 1, letra A. Tem 5x, tem menos 25y, mais 15z. Repara que são 3 letras diferentes. Então, não tem nada comum entre letras. Mas se você olhar para o número, 5, 25 e 15, eles têm algo em comum. Todos são múltiplos de 5. Que 25, o que é? 5 vezes 5. O que é 15? 5 vezes 3. Então, quando você decompõe e transforma os valores, você começa a achar quem é comum. Quem agora é comum ali entre os números? É o número 5. Então, legal é você utilizar essa decomposição, tá? Letra B, era menos 80x ao quadrado, menos 50x. Se você decompor 80, que 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Seria isso. Tá? Se você decompor 50, dá 2, vezes 5, vezes 5. Aí você observa. Que número ele é comum? Que números que se repetem na decomposição? Se repete 1, 5 e 1, 2. 1, 5 e 1, 2, 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 é comum. Agora, repare na letra.
Tem x ao quadrado e x. O x é comum. Agora, lembra quando a gente escreveu ontem? Em relação à letra, como é que eu pego? Letra comum, sempre com o menor expoente. Então, no caso, eu pegaria, então, o x. Então, o fator comum aí é o 10x. Observe agora a letra C. 40x5 mais 32x3 mais 16x a 8. Se você decompor as letras, os números, nós dizendo, você acharia o quê? O 8, no caso, o 40. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. No caso, o 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No 32, o 2 se repete 5 vezes. No 16, o 2 se repete 4 vezes. Se você observar, eu tenho que colocar em evidência a quantidade comuns de repetições. O 2 se repete 3 vezes. O 2 vezes 2 vezes 2 é 8. A letra é a x, mas com o menor expoente. Então, x elevado a 3. Alguns livros, algumas literaturas, vão te falar o seguinte: o fator comum em relação aos números é o MDC entre os números. Alguns livros falam sobre isso. Olha, o fator comum entre os números é o MDC desses números. É uma outra situação que você pode usar também. E a última letra D, no caso aí, era 12 a 2B, menos 18 a 4B3C, mais 24 a 3B3C2. Decompondo os números, você acharia que o M, no caso, os termos comuns, era o 2 e o 3. 2 vezes 3 dá 6. Em relação às letras comuns, quem é comum aí é a letrinha A e B só. E para mim ser comum, tem que aparecer em todos ao mesmo tempo. Então, letra A e B. O que fazer? Pega-se os menores expoentes de A e B. O menor expoente de A é 2. E de B é 1. Então, ficaria o quê? 6, A elevado a 2, B. Essa seria a questão 1 feita. No caso aí, ele não queria que você fatorasse. Ele pediu que você só colocasse o fator comum em evidência, só separasse o fator comum. A fatoração é um pouco maior. Lembra que eu fiz ontem? Eu acho o fator comum, depois divido o fator comum, no caso, pelos termos do polinômio, e coloco o resultado no parênteses. Isso que você tem que fazer. Ok? Então, vou dar uma subidinha para mostrar para vocês rapidinho. Ó, agora a questão 2, na parte direita. Aí sim, ela já te pede toda a fatoração, o geral. Então, tinha lá 2A elevado ao cubo vezes C ao quadrado menos 6C. Primeiro passo é achar o fator comum. Em relação à letra, você vê que é o C. Em relação ao número, é o 2. Por A2x2. Divisão de potências de mesma base. Conservar a base e diminuir o expoente. Que é AX. Aí depois, 4A2x2y dividido por A2x2. Cancelei o A2x2 em cima e embaixo e sobrou 4y. Então, A2x2 multiplica AX mais 4y. Próximo. Letra
C era inicialmente 12 M3P2 mais 6 M2P3 menos 8 MT4. Reparem que 6, 12 e 16 e 8, quer dizer, quem é comum é o 2. MP são letras que são comuns. O menor expoente de M é 1, de P é 2. Aí o que você vai fazer? Preencher o parênteses. Lembrando que, gente, a sequência que eu falei é importante. Você divide cada elemento do polinômio pelo fator comum. Então, quando você divide, no caso, 12 M3P2 por 6 M2, por 2 MT2, ficaria então o quê? 6M ao quadrado. Quando você divide 6M ao quadrado P3 por 2MP2, você acharia 3MP. E menos 4P ao quadrado. Então, se você observar, ela é muito rápida. E na letra D, se você observar aí, quem é comum é o parênteses, né? Olha esse parênteses aí. X quadrado mais Y é comum. Se você colocar o parênteses em evidência, quem te sobra? Varia o 5A menos 2. Então, ficaria x quadrado mais y, que multiplica 5A menos 2. Terceira. Fatórios de polinômios usando a forma fatorada como já está pronto. Reparem que está tudo prontinho já. Aí é quase o agrupamento, só que já está tudo pronto. Quem é comum, se você observar, é o parênteses. Tinha lá A que multiplica x mais B, mais y que multiplica x mais B, e o A, o x mais B, em parênteses. Parênteses sozinho que está na frente sempre é o número 1. Quando você coloca o parênteses em evidência, ficaria x mais B que multiplica A mais y mais 1. E se você quiser retornar, você pode aplicar a distributiva aí, ó. O A multiplicaria o x mais B, o y multiplicaria o x mais B, e o 1 multiplicaria o x mais B. Você bota de novo ao normal. Letra B. Reparem que o nosso parênteses de novo é comum. Então, colocaria em evidência x ao quadrado mais 1. Aí nos sobraria o quê? A menos 3. E, último aí, menos m, que multiplica A mais B, mais 2x, que multiplica A mais B, e menos 1, que multiplica A mais B. O que fazer? O A mais B ele é comum. Então, ele é colocado em evidência. Ficaria A mais B, que multiplica menos m mais 2x menos 1. Então, esse aí é o chamado fator comum em evidência. Ok? Na página 18 agora, ela trabalha exclusivamente com o agrupamento. Mas, se você lembrar, o que constitui o agrupamento? Aplicar o fator comum 2 vezes. Ele vai ter geralmente de 4 termos em diante. E você vai ter que fazer o quê? Colocar, no caso, o fator comum em evidência. De que forma? Separando os termos 2 a 2. Na número 1, tinha lá para você AM menos BM mais AN menos BM. Você separa 2 a 2. AM menos BM. Quem é comum é o M. Colocamos o M em evidência. M que multiplica A menos B. No segundo elemento,